Santos dizendo aqui, ó, a Telesur transmite ao vivo no YouTube. É verdade, tem o link. E a Telesur é amplamente perseguida no YouTube, já derrubaram o canal deles, né? Mas enfim. Sara Teixeira dizendo, Sarinha, dizendo que tá ótimo o som, ó. É isso. Vamos soltar o Nassif, então, com o Pedro Costa Júnior fazendo uma análise da reunião do Trump com o Putin, né, e da ligação do Putin para o presidente Lula, né? Pedro Costa Júnior anda muito bom, cara. Muito bom analista, né? Deixa eu pedir aqui, vou soltar, já solto aqui, mas deixem a curtida, tá, pessoal? Digam no chat de que cidades estão assistindo e quem puder se tornar membro do canal, R$ 1,99 por mês, tá? Vocês não estão lendo errado, não é por dia, é por mês, R$ 1,99 por mês. Tem vários benefícios, entre eles fazer parte do Bunker da Voz Trabalhadora, que é o nosso grupo de WhatsApp ali, exclusivo para membros, tá? Ô, Porque eu tô pensando em podia começar a sortear um livro aí por semana aí pro pessoal da nossa membresia aí. Podemos até sortear no Bunker, né? Pode ser uma atração interessante mesmo. Vamos lá, vamos assistir aqui, ó. Do Trump e do Putin. O Putin ligou para o Lula, ficou 40 minutos falando. É curioso esse negócio, né, das avaliações sobre o Lula. Não, porque o Lula já era, porque o Lula isso e aquilo. Mas os grandes do mundo aí vêm... Todo mundo quer falar com o Lula. Do lado do Lula, vendo no Lula um interlocutor confiável de um país grande. O francês já fez isso, o russo. Vamos ver com o Pedro. Pedro, abração, bichão. Como é que você está vendo esse tiroteio aí do Trump com o Putin? Vai sair alguma coisa? Boa noite, Nassif. Boa noite a toda a comunidade. Abraço para a Luciana Bauer, que é brilhante, né, Nassif? Sim. Ô, Nassif, vamos começar aqui 2 passos atrás. Vamos começar no Alasca, né? Essa reunião no Alasca, ela é uma página aí na redefinição da geopolítica do quartel aí que nós estamos vivendo no século XXI. Se a gente analisar friamente o que aconteceu ali, primeiro a Rússia ela voltou para o jogo oficialmente do ponto de vista ocidental. Não que ela estivesse fora, mas ela foi convidada oficialmente de novo a ser um grande ator político. Foi reconhecida nesse sentido. Isso não é pouca coisa. Não? E ali, nesse período que nós vivemos de crise de lideranças, sobretudo no Ocidente, vale notar, isso foi notório ali para toda a comunidade internacional. De um lado, nós temos o Putin, que foi formado pela KGB, que está no comando russo, na presidência da Rússia desde os anos 2000, com exceção que ele teve 4 anos como primeiro-ministro, quando foi o mandato do Medvedev, e, portanto, ele governa a Rússia, está na frente da liderança da Rússia há 25 anos. Ditador! Ele reconstruiu o Estado russo depois da humilhação dos anos Yeltsin, depois dos anos 90, enfim, da bancarrota, das privatizações. Ele recentralizou o Estado russo, renacionalizou as reservas de gás, de petróleo, reconstruiu o exército russo, reposicionou a Rússia na geopolítica do poder e fez um acordo, uma parceria chamada de Sem Limites, uma parceria estratégica chamada de Sem Limites com Xi Jinping, com a China, em 2022, que mudou a face da geopolítica do nosso tempo. E do outro lado nós temos o Trump. Não, e de um lado nós temos o Putin e temos o Lavrov chegando no Alasca com a camisa CCCP, né? Aquilo ali foi para acabar com o Donald Trump, né? O Donald Trump já chegou no encontro abalado, né, cara? E na real, junto com o X, junto com o Lula, junto com o Kim Jong. Tu vê que o Pedro falou ali, né? Que o Putin é oriundo da KGB, né? O Putin era do Partido Comunista, né, da União Soviética. O Lavrov não, né? Eu não sabia dessa história. O professor Levene Miran, nessa semana, o professor Levene Miran contou isso aí numa live ali. Eu aprendi com ele, né? Que o Lavrov, eu achei que o Lavrov era das fileiras do PECURS, né? Que era o Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E nem é russo, né? O Putin ou o Lavrov? Eu acho que eles não são russos, né? Eu acho que um é georgiano e o outro é... Acho que são russos.
Eu acho que os dois são russos, não sei. Encarnação Melgar aqui, ó. CCCP, curte, comenta, compartilha e pinga na live da Voz Trabalhadora. Faça que nem o Lavrov, valorize o CCCP, né? Que nunca leu um livro de política internacional, nunca leu um livro de história na vida, que é como o Paul Krugman define muito bem, o Nobel de Economia, é um trambiqueiro do Brooklyn. Eles são nova-iorquinos ali, eles se entendem, né? Então, é um trambiqueiro do Brooklyn, é o cara da arte da negociação, aquele manual que ele escreveu e que age daquela maneira. Trambiqueiro do Brooklyn, essa do Pedro eu achei sensacional, né? O Trump é o trambiqueiro do Brooklyn. Olha o que o Rodrigo Benencasi está dizendo aqui, ó. A Zakharova já foi fotografada com a camisa do Che Guevara. Que espetáculo. Ih, falei besteira, os dois são russos, Poitinho. Os dois são russos. A Zakharova com a camisa do Che, isso aqui é uma beleza, né? Aliás, assim, recomendo para vocês, gente, podcast Três Irmãos, a Leida Guevara com o tio João Carvalho. Que bela entrevista da Leida Guevara. E os caras lá, os caras do Três Irmãos estão convertidos já, cara. O Rodrigão já se converteu. Os caras não, um deles, o barbudo, né? O Rodrigão é nosso já, cara. O Rodrigão chorou, ele chorou na live com a Leida, cara. A Leida chorou. Mas ele chorou também com... Não, eles se entregaram. Bom, se entregou. O Rodrigão se entregou, cara. Tá muito bom. O Jabor, ele também chorou com o Jabor. O Jabor olhou para ele assim, tu tá chorando. Eu não vi isso aí. É um jeito que não tem dimensão das relações internacionais, da geopolítica, do poder global. Então, o Putin é mestre nisso. O Trump é um analfabeto nessa área, completo. Aí você vai para os sucessores. Você pode falar, mas a equipe do Trump vai equilibrar. Não. Do lado do Putin, eram 3 de cada lado. Do lado do Putin, você tem o Sergei Lavrov, que é tido pelos pares, como o maior diplomata do século XXI. É ele e o Celso Amorim. Os grandes diplomatas. Olha aí, ó. E o pessoal que fala mal do Celso Amorim. Mas ele é tido numa visão ocidentalizada como a maior chuteira do Lavrov. Né? Ele, Lavrov. Os russos dizem que o Kissinger é o Lavrov dos Estados Unidos. Ele é um diplomata super respeitado no mundo todo. E aí você tem do outro lado o Marco Rubio, que é o sujeito que se forma no Tea Party, naquela ala ultra-fundamentalista, forte nos anos 2000, no governo Bush, e que é filho de cubano-americanos, o primeiro de origem latina a ser secretário de Estado, que faz toda a vida política dele voltada para a América Latina. E depois, no Trump 1, a partir de 16, 17, ele se torna um anti-China, junto com o Peter Navarro, o outro assessor econômico do Trump. É um sujeito que não sabe nada de Rússia. Não entende nada, nunca olhou para a Rússia. O negócio dele é imigração, é Cuba, é América Central, é América Latina, é Panamá. E você põe esse cara com Lavrov. O terceiro que estava na mesa de negociação, essa imagem é muito forte, Nancy. Você tem o Putin vai lá e leva o ex-embaixador russo em Washington, que conhece os Estados Unidos por dentro, negociou com todos os diplomatas mais experientes de Washington, dos Estados Unidos, conhece as entranhas, né, do Império Americano, aqui para citar o Muniz Bandeira, que se cita tão bem, conhece a coisa por dentro. E o contraparte dele é um sujeito que nunca teve numa negociação internacional na vida, é um cara que vem do mercado, que nem cargo tem na Casa Branca direito, que é o Scott, né, o Scott Witkoff, que é um cara da especulação também dos anos 80, especulação imobiliária que aparecia nas capas de revista, corretor de negócios com o Trump, amigo do Trump, desde os anos 70 e 80, que nunca sentou para fazer um acordo internacional, nunca teve com um diplomata. Você põe esse cara para negociar com essas... Entende? É como num desenho animado, é como se tivesse aquele franguinho girando assim, e você põe lá do outro lado os lobos. Né? Fala, agora vamos lá, vamos sair um negócio. Só aí você já vê que o jogo foi decidido. Não tem conversa. São os mais experientes do mundo, a diplomacia mais experiente do mundo, mais sofisticada do mundo, contra 3 caras que são trambiqueiros do Brooklyn. Para usar o Krugman. 3 caras que não sabem o que estão fazendo. Então, isso aqui reflete um momento. Tem um depoimento da Christine Lagarde, que é ex-ministro do FMI, né, ex-secretária-geral do MFI, melhor dizendo, em que ela diz como é que é negociar com o Putin. Ela diz, o Putin é um sujeito que é diferente de todos que eu já negociei. Tá on the record, dá para puxar isso aí. Ela diz,
ele não usa um papel, ele não levanta um relatório, ele não tem computador, ele não tem celular, ele sabe tudo. Ele sabe o que você vai perguntar, ele sabe o que você vai falar, ele te estudou, ele sabe, ele estudou você, ele sabe tudo que você vai dizer. Você tem que se preparar muito para sentar na mesa com o Putin. E depois eles perguntam para ela como é que é negociar com o Trump. Ela começa a rir, assim, intimidada, sem querer e tal. Então, ali já tem um começo. Né? A outra coisa que chama atenção, Nassif, desculpa me estender, mas é que é importante. A outra coisa que chama atenção é a ausência. Não é só a presença. Quem não está lá? O presidente do país que está em guerra, a Ucrânia. Por quê? O Volodymyr Zelensky. Por quê? É aquilo que nós falamos desde o primeiro dia aqui, Nassif. Não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia. É uma guerra de proxy, é uma proxy war, é uma guerra de procuração, é uma guerra entre a Rússia e a OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos. E aí, como dizia o Brzezinski, como dizia o Kissinger, quem resolve são as grandes potências. O Zelensky, ele não resolve nada. Ele não está lá, é o sinal que o acordo pode sair, tá certo? Que ele pode resolver. E aí nós temos o último elemento, que é a Europa. Também num conceito que o Brzezinski ele formulou, que é o protagonista irrelevante, digamos assim. Porque não tem força para apitar. Os caras estão lá hoje na Casa Branca e tal, porque ela não resolve. Quem resolve é os Estados Unidos e a Rússia. É Putin e Trump. E, por fim, eu queria dizer que há um certo otimismo que nós podemos ter, viu, Nassif? Assim, uma certa esperança, porque os dois presidentes desse alto escalão não saem de casa se não for para fazer negócio. Eles põem todos os assessores para brigarem antes, para disputarem antes, para fazer as negociações, mas para eles saírem assim, é porque tem um vislumbre de que um acordo pode sair, de que uma paz pode ser negociada. Então, eu acho que nós temos um otimismo aí pela frente. De hoje ele chamou o Zelensky lá, o Zelensky foi de terninho, todo quadradinho lá. Na realidade, foi um golaço para o Putin, né? Ele quebrou toda a narrativa do Ocidente coletivo, inclusive da imprensa mainstream, das assessorias de imprensa do Pentágono, de que a Rússia está isolada, né? Com esse encontro no Alasca, e ele quebrou tudo isso aí, né? Mas o Pedro tem razão nessa história aí de que eles não sairiam de casa para um encontro assim se eles não tivessem alguma possibilidade de fazerem um acordo, né? Eu acho que saírem de casa, quem foi convidado, no caso, foi o Putin. Quem tem interesse nisso aí é o Trump. Ele deve estar oferecendo alguma coisa, em troca de alguma coisa. Eu ouvi falar hoje, inclusive, que é porque diz assim, que quem decide o final da guerra é o Trump e o Putin. Não, quem decide, o Putin, o Trump pode parar de mandar dinheiro para a Ucrânia, mas ele não decide o fim da guerra, porque se o Putin quiser, ele continua a guerra. Igual, eu inclusive ouvi hoje aquela história de novo, de que o Putin estaria querendo deixar a Ucrânia sem litoral, queria pegar Odessa, inclusive, né? Mas o que eu quero dizer, o que as pessoas ficam falando, essas coisas, você tem amigo, o que mudou, cara? Essa guerra tá há anos, cara, sabe? Eu acho que 4 anos já, não é isso? Tem uns mapinhas que a gente pega, assim, vai vendo... Como? 3 anos, 4 anos em fevereiro, né? Bom, tem uns mapinhas que tu vai vendo os avanços, né? De uns 2 anos, assim, se tu for ver, se tu bota diário, assim, cara, tu não nota avanço quase nenhum, assim, é muito pequeno, porque é um espaço grande, né? Só que se tu for olhar no último mês, cara, tu bota no automático, bota no play, né? Cara, tu começa a ver o avanço assim, indo. Tu vê que começou, deu a coisa meio que perdeu o controle do andamento, assim, porque, por exemplo, as batalhas de Bakhmut, assim, meses, sabe, anos, talvez, eu acho que 1 ano demorou para pegar uma cidade, agora as coisas estão avançando muito mais rápido, ou seja, não estão mais conseguindo, tanto que estão botando esse monte de mercenário estrangeiro para fazer essa parte do tentar atrasar o trabalho dos russos, né? Mas mesmo isso aí também não está adiantando. O avanço está sendo muito mais rápido nesses últimos 2 meses. Muito mais rápido. É isso aí. Vamos fechar. E aí o que o Trump iria querer com isso? A paz? Tipo, a guerra ele já perdeu. O que ele quer, daqui a pouco ele tem que parar de ficar enfiando dinheiro na Ucrânia por uma coisa que ele não vai ganhar nada. Mas diz que ele talvez tenha interesse
em explorar petróleo na região lá da... E já tinha falado, ali, Groenlândia, não sei o quê. E a ideia é daqui a pouco que explorar petróleo até na Rússia. Foi o que eu ouvi falar também. Então, pode ser. Sabe-se lá, né? Os interesses que tem sempre, os interesses sempre são econômicos, né? O imperialismo sempre está interessado em onde os tentáculos puderem ir e explorar alguma coisa, né? E não é de se descartar que ele esteja fechando aí acordos com Putin para explorar. É econômico, né, cara? Cara, a Rússia tem petróleo para dar e vender, né? Para dar, inclusive. Sabe-se lá, né? Se o Putin não está, inclusive, acertando uns negocinhos aí com o Trump para exploração de petróleo na Rússia. Pois é, eu acho que sim, porque é bem o que os Estados Unidos estão querendo, é o petróleo, né, cara? Tu viu ali que é a Venezuela e tal, É isso aí. Vamos que os russos, ele tem uma... como é que chama lá? O negócio militar deles dá aquela coisa tipo de defender as etnias russas, né? Mas o Trump não está nem preocupado com o norte-americano. Quem acredita que o Trump está preocupado com o povo americano é muito ingênuo, né, cara? Sim. O Trump está preocupado em dinheiro, botar empresas lá de amigos dele, empresas americanas, aumentar impostos, é isso aí que ele quer. Só quem acredita que ele está preocupado com o MAGA e com o bonezinho MAGA ali, que é realmente uma preocupação dele, é a turma do bolsonarismo. Né? Eu esqueci de dizer, cara. Eu acho que tem mais brasileiro que acredita no Trump do que norte-americano, cara. A carne é R$150 o quilo lá, meu. O cara tá apavorado. Vamos fechar o Pedro aqui. Ó. Explica essa ligação do Putin pro Lula, os 40 minutos de conversa. Explica o tamanho do Lula, né, Nassif? Imagina o Putin depois do encontro desse. Veja, o Zelensky que não estava lá, não tinha um europeu lá. O Putin sai de lá e liga para 2 presidentes do mundo. Óbvio que ele falou com os chineses, né? Antes, durante, depois, estava tudo acordado. Mas ele liga para 2. Para o Narendra Modi, lá na China, na Índia, perdão, o representante indiano, e para o Luiz Inácio, né? Como diria o Beluso aqui, quinta-feira, no nosso moinho, meu amigo Luiz Inácio. Liga para o presidente Lula, tá certo? Porque o presidente Lula é um daqueles que, para desespero do Demetrio Magnoli, do Camarote, né, é um dos que propõe o acordo dos amigos da paz. É ele e Xi Jinping. Eles fizeram isso. Wang Li e Celso Amorim, Lula e Xi, eles sentaram na mesa para fazer o acordo dos amigos da paz na Ucrânia. Então, o Putin reconhece isso. Veja, qual é o sentido que tem de ligar para um país que está na periferia, na semi-periferia do capitalismo, né? E fazer uma ligação logo depois. É porque o Lula tem essa grandeza. É porque o Trump, veja, o Trump ele é movido por uma estratégia pessoal de ganhar o Nobel da Paz. Ele acha que, acabando com essa guerra, ele é um candidato real ao Nobel. Você entra no site da Casa Branca agora, né? Tem uma campanha lá. Tem as grandes personalidades do mundo que apoiam o Trump para ganhar o Nobel da Paz. Mas se tem alguém que move a paz no mundo hoje, é o nosso presidente. É o presidente brasileiro, como você disse. Internacionalmente, como ele é reconhecido por todos, seja na Eurásia, seja na Europa, seja no Ocidente coletivo, ele é reconhecido por todos esses atores. Por quê? Porque nós temos um grande líder hoje em termos de relações internacionais e em termos de política internacional. Perfeito, Pedro, hein? Petista! Pedro Costa Júnior virou petista! Lulista. E assim, né? Não é só o Demetrio Magnoli, não é para desespero só do Demetrio Magnoli, dos camarotes. Tem uma turminha aí que se diz, né? Esquerdista e tal, que né, também o recado vai para eles também, né? Estão sempre falando mal do Lula, né? Não perdem chance de falar mal do Lula, né? Não, e quando elogiam, às vezes elogiam, mas se elogiar, sempre tem que ter um mas. Sempre tem um mas. E assim, né? Eu já falei sobre esse telefonema, até tem um corte, acho que está publicado aqui no canal já. Esse telefonema do Putin para o Lula não foi só para falar de guerra de Ucrânia, né, cara? E para agradecer o Lula porque ele é do grupo da paz com a China, né? Tá na cara que lá no Alasca,
o Putin levou a questão das tarifas lá no Alasca também. Não é à toa que ele ligou para o Lula e para o Modi, né? Que são os dois países que mais foram tarifados pelo Trump. E, aliás, são os dois países que foram mais tarifados porque são os países dos BRICS, né? E também porque são os dois países dos BRICS que tradicionalmente têm relações mais fortes com os Estados Unidos, né? Então, eu tenho certeza que o Putin colocou isso aí lá na mesa do Alasca, essa questão das tarifas, né? E botou o Trump contra a parede, né? Botou o Trump, deu uma intimada no Trump nessa questão das tarifas e ele ligou para o Lula e para o Modi para dizer, olha, eu falei lá com o Trump. Cara, tu sabe o que eu acho, Portinho? Laranjão e tal, bababá, né? Eu acho que o Trump foi lá para oferecer negócio pro Trump e o Trump ligou pro Lula para oferecer negócio pro Lula, cara. Sabe? No mínimo ligou pro Lula, ó, vou vender petróleo pro Trump aqui, mas vou querer tua carne, porque nós estamos com dinheiro. Alguma coisa assim. Claro, é o que eu estou dizendo. O Putin não ligou e não ficou 40 minutos falando com o pessoal acha que é porque vai mandar avião, vai mandar caça, vai mandar submarino nuclear, vai mandar não sei o que, S-400 pro Brasil. Que nada, cara. As guerras, elas são movidas pelo dinheiro, cara. Pelo poder econômico, não são por religiões, por ideologias, por outras coisas. Todos os impérios acabam quando eles não conseguem mais se expandir, quando a economia do império quebra, que é o que está acontecendo com os Estados Unidos, né? Exatamente. Então, eu tenho convicção, cara, de que o Putin não ficou esses 40 minutos de telefonema só falando da Ucrânia. Não é possível, né? Muito tempo, né? O Emerson Ribeiro, ó, Estados Unidos, Rússia e China concorda com o Pedro que são os 3 países que têm poder real no jogo geopolítico. Os demais ainda estão acumulando forças. E aí ele completa aqui, ó, mas não podemos nós, né, o Brasil, nos submeter a nenhum deles. Temos que acumular forças aqui no Brasil. Concordo em gênero, número, grau. Não, certamente, ninguém vai nos proteger, né? Mas, inclusive, falando nisso, o pessoal fala, não sei o Gripen, caças, não sei o que, bababá. Cara, mas caça é uma coisa do passado, cara. Não adianta absolutamente nada tu ter um caça se tu não tem porta-avião e se o cara pode bombardear o teu aeroporto. Bombardeou o aeroporto, tu não tem porta-avião, vai fazer o que com os caça? Hoje em dia é míssil e drone. E é isso que eu ia falar, que a Embraer, cara, além dos aviões que está fabricando, o Tucano, mais os C-130, sei lá, agora está fabricando drones também. Não sei se agora, mas está lançando aí drones e é uma empresa que provavelmente vai começar a sofrer ataques, né? Se prepare e a Globo começar a falar mal da Embraer daqui a pouco, né? Mas alguém falou aqui no comentário, né, e tem toda a razão, né, que não adianta lutar pro nosso exército se aparelhar e tal, porque esse exército que tá aí, né, cara, é melhor que nem se aparelhe, né, cara? Pois é. Esse exército brasileiro, do jeito que é, né, entreguista... Se aparelhar o quê? Comprando arma dos Estados Unidos, que aí só os caras apertam um botãozinho lá, liga o satélite e para de tudo funcionar, cai o sistema do avião. Mas é isso aí que eu tô dizendo, né? Então, assim, nós da esquerda, antes de lutar, porque tem gente aí em alguns canais parceiros nossos, né, anti-imperialistas, o exército brasileiro tem que ser equipado, não sei o que, não sei o que. Mas o pessoal fica... Eu acho que o exército brasileiro, antes de se equipar, ele tem que rever a doutrina dele e virar um exército popular, um exército preocupado com o povo e a soberania nacional. Aí, quando tu tiver isso, aí tu equipa. Mas o pessoal fica pensando em... o Chávez e o Maduro fizeram na Venezuela. Eles reestruturaram o exército, fizeram o exército virar um exército de defesa da soberania e do povo venezuelano, e aí eles foram ao mercado comprar caças russos, comprar mísseis, sei lá o que. Mas, cara, caça comprar caça, porta-avião, esse negócio... Cara, a gente tem que fabricar jipe, cara. A gente tem que fabricar metralhadora, tem que fabricar... munição, não adianta nada ficar comprando os troços caríssimos, sabe? Se a gente não tem nem o que dar, não tem nenhum bom colete ali para dar uma boa roupa pro, sabe? Tem que fabricar aqui, tem que fabricar as coisas aqui, não adianta comprar negócio vindo de fora, porque no dia que nos atacarem, simplesmente os caras não vão mais mandar peça.
Uma guerra não dura 2 dias, guerras duram 2, 3, 4 anos. E aí, o avião, um parafuso lá, o que vai comprar na Shopee? A pecinha, aquela que faltou? Sim, com certeza, com certeza. Ó, o Emerson Então não vão vender mais aí nada. é complicado, Portinho, porque numa invasão não temos outras forças armadas. Mas, ó, Emerson, se os Estados Unidos invadirem o Brasil, cara, tu acha que o nosso exército vai lutar contra os Estados Unidos, cara? É mais fácil eles se juntar com os Estados Unidos e irem lá no Palácio do Planalto e tirar o Lula de lá, cara. Entendeu? É isso que eu digo. Então, não adianta, cara. Não adianta. A gente equipar esse exército. A gente pensa em invasão, mas é que eles podem até invadir. Mas não adianta tu invadir um país. Tu tem que colocar tropas. Já pensou a quantidade de tropas que precisaria para colocar no Brasil? Tu acha que os americanos querem colocar tropas? Para que precisa colocar tropas aqui no Brasil? Você já tem as tropas brasileiras aqui, cara, para massacrar o povo brasileiro, né? Quantas vezes o exército brasileiro já saiu às ruas para oprimir o povo brasileiro, né? É isso, cara. Eles estão aí nos quartel, cara, sabe? Sabe-se lá, daqui Na a pouco. que a gente deveria era a gente mesmo estar com um pensamento que nem o venezuelano e pensar, olha, pessoas de idade, mulheres, jovens, todo mundo pode fazer parte de alguma forma, não digo pegar em arma diretamente, né? Mas começar a se organizar de alguma forma para tentar defender o país, né? Sim, é isso que eu digo. Eu acho que a esquerda brasileira, antes de defender armamentos para o exército, ela tem que defender a reformulação do exército, né? E a gente está organizado. Dogmática do exército, né? A organização popular em milícias já é um outro passo, Celso, já é o mais adiante. Para te ter milícias organizadas, tu tem que ter o exército soberano e popular, né? Aí depois tu organiza as milícias, né? Mas a gente não tem mais os movimentos que a gente tinha antigamente de resistência, entende, Portinho? Tipo, na época de 64, pô, conheci alguns amigos aí que tiveram pais que foram presos, sabe? Tipo, coisas assim, que o pessoal fazia resistência armada mesmo, né? Recebiam arma de Cuba, sabe? Sim. Eram tempos complicados ali, né? Então, né? Maria Cristina. Mas não é essa a questão. A questão é o Trump não quer invadir lugar nenhum com tropa, nem com. É por isso que um dos motivos que eu acho que ele não vai jamais invadir a Venezuela, botar o exército estadunidense numa guerra com a Venezuela. Eu acho que é muito difícil, né, cara? É muito difícil tu acreditar que isso aí vai acontecer, né?